Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos conversar sobre capacitância de um sistema. Ok, beleza. A primeira coisa que a gente se pergunta é o que é um capacitor? Um capacitor, se você ainda não conhece, é uma coisa que você vai conhecer bastante, você vai ver bastante. Um capacitor é um sistema constituído por dois condutores separados por um isolante. Esse isolante ele pode ser qualquer material, ele pode ser borracha, pode ser o vácuo. Aliás, em grande parte dos casos é o vácuo, beleza? Quando não for o vácuo, quando for outro material, é o caso de capacitores com dielétricos. Esse nome aí pode parecer meio esquisito, então a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Esse é papo para um outro vídeo. Vamos então aqui olhar dois exemplos de capacitores. O primeiro é esse aqui, onde eu tenho aqui duas placas planas, sim, elas são planas, perfeitamente planas, e elas são muito grandes, beleza? De forma que eu até coloquei esses três pontinhos aqui, vários três pontinhos aqui, para mostrar que realmente essas placas elas se estendem muito, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá bom? A placa superior, ela está carregada com uma carga positiva, Q, e a placa inferior está carregada negativamente com uma carga menos Q. Como a gente sabe que as linhas de campo elétrico saem da carga positiva e vão para a carga negativa, as linhas de campo elétrico elas vão estar aqui de cima para baixo, beleza? E essas placas estão separadas, como está mostrado aqui na figura, por uma distância Dzinho. O segundo caso, que costuma aparecer bastante também, é o caso de um capacitor cilíndrico, tá? Então aqui nós temos um cilindro e uma casca cilíndrica. Eu estou olhando esse cara aqui de cima, beleza? O cilindro aqui de raio A, ele está carregado com uma carga positiva, mais Q, e a casca cilíndrica está carregada com uma carga negativa, menos Q. Beleza, mas como é que a gente consegue montar esses capacitores? Porque, assim, você não compra, não vai no mercado, já não compra com o negócio carregado, né? Como é que a gente faz isso? Bom, esses caras, obviamente, eles começam descarregados. E quando a gente aplica uma diferença de potencial, e grava bastante esse detalhe, a diferença de potencial, esse cara começa a carregar. Opa, então tem uma relação aí entre a carga do capacitor, depois que ele está carregado, e a diferença de potencial que eu apliquei ali, certo? Sim, e essa relação entre esses dois caras é o que a gente chama de capacitância. Então, a capacitância ela é dada pela seguinte equação. C, que é a capacitância, é igual a Q dividido por V, onde Q é o módulo da carga armazenada em cada condutor, né? Porque, por exemplo, aqui, a placa positiva ela está carregada positivamente, mas a placa superior, me enrolei, a placa superior está carregada positivamente, agora saiu, e a placa inferior está carregada negativamente, mas o módulo das cargas são iguais, tá bom? E V é o módulo da diferença de potencial entre os condutores, tá bom? Beleza, então aqui, agora a gente vai olhar dois casos que costumam aparecer bastante, beleza? De como a gente calcula a capacitância. O primeiro deles é de um capacitor de placas planas paralelas, que é justamente o caso que a gente viu anteriormente. Nesse caso, a capacitância é dada pela seguinte equação. C é igual a ε0 A sobre D, onde A é a área das placas e D é a distância entre as placas. Beleza? Tá, Bruno, mas essa fórmula aí eu realmente tenho que gravar? Cara, não vou te enganar não. Tem que gravar. Porque das fórmulas de capacitância, essa é a mais tranquila. A gente vai ver que para os outros casos que nós vamos olhar, as fórmulas são um pouco mais complicadas. E aí, nesses casos, vale a pena a gente aprender como calcular a capacitância. Tá bom? Então, procura gravar essa fórmula aí, até porque não é tão complicado assim. Beleza? Ok. O segundo caso, que aparece bastante, é são de capacitores esférico ou cilíndrico, como representado nessa figura aqui, que a gente tem nosso capacitor cilíndrico. Beleza?
Nesse caso, foi o que eu falei, nos casos de capacitores esférico e cilíndrico, a fórmula é um pouco mais chata. Mas não é necessário a gente gravar essa fórmula, beleza? Para calcular a capacitância desse cara, a gente vai seguir basicamente 3 passos. O primeiro deles é o cálculo do campo elétrico. O segundo é o cálculo do potencial elétrico. E por último, o cálculo da capacitância. Na maioria dos problemas, o próprio problema vai meio que te induzindo a isso, sabe? Ele meio que te dá a situação lá com um cilindro e uma casca cilíndrica e os dois são coaxiais, beleza? E aí fala assim, na letra A, calcule o campo elétrico, na letra B, calcule o potencial elétrico, na letra C, calcule a capacitância, ou seja, o próprio problema vai te induzindo a isso, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em cada um desses passos que a gente enumerou aqui, tá bom? O primeiro passo, que é o cálculo do campo elétrico, para fazer isso a gente vai utilizar a lei de Gauss, que é dada pela seguinte equação. Então, a integral de superfície do campo elétrico sobre uma superfície fechada, por isso essa bolinha aqui, ela é igual à carga interna, né, a carga que está dentro da nossa gaussiana, dividido por ε0. Na maioria dos casos, principalmente nesses casos de capacitor cilíndrico e capacitor esférico, a gente pode simplificar o campo elétrico da seguinte forma. Então, o campo elétrico ele vai ser igual à carga dividido pelo produto entre a permissividade, né, o ε0, e a área. No caso de um capacitor cilíndrico, a área vai ser a área lateral do cilindro, ou seja, 2πr vezes L, onde R é o raio do cilindro e L é o comprimento desse cara. E no caso de um capacitor esférico, a área vai ser igual a 4π vezes R ao quadrado. Beleza? Ok. O segundo passo aqui, então, é calcular o potencial elétrico. Bom, uma vez que a gente calculou o campo elétrico, a gente pode calcular o potencial elétrico utilizando essa fórmula aqui. Então, o potencial elétrico entre as duas superfícies, né, do nosso cilindro ou da nossa esfera vai ser igual a menos a integral de A até B, onde A é o menor raio e B é o maior raio, do campo elétrico, beleza? Vezes dr. E uma vez que a gente calculou finalmente o potencial elétrico, basta calcular a capacitância utilizando essa fórmula que nós já vimos. Beleza? Então sempre são esses 3 passos. Fazendo esses 3 passos, a gente consegue calcular a capacitância tanto de um capacitor cilíndrico quanto de um capacitor esférico. Beleza? Então, no caso de um capacitor cilíndrico, a capacitância é dada da seguinte forma, pela seguinte equação. Vai ser igual a 2π vezes ε0 vezes L dividido pelo log neperiano de B sobre A. Tá vendo que a fórmula já é meio esquisita de gravar? E para o capacitor esférico, ele é dado pela seguinte equação, dado por 4π vezes ε0 vezes A vezes B dividido por B menos A. Beleza? Bom, eu consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.